paz aos irmãos. Muito bom ver o povo de Deus reunido em um só espírito, com uma só mente, né? Nesse lugar desfrutável, onde nós podemos contemplar o Senhor. Um lugar de adoração, de meditação. E nós, como cristãos, irmãos, nós fomos salvos pelo Senhor. Nós pertencemos a Ele. Como nós louvamos nessa manhã. Essa obra tremenda que o Senhor fez por nós. Só que depois que nós somos salvos pelo Senhor, irmãos, nós temos uma carreira a seguir. Nós temos uma jornada com o Senhor. Então, nessa manhã, irmãos, eu queria compartilhar algo com os irmãos que diz respeito ao que os irmãos já comentaram nessa manhã, inclusive, que é com relação à dependência e descanso no Senhor. Então, esse será o assunto de hoje. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós possamos estar pendentes do Senhor, com o coração aberto, com o espírito aberto, para que o Senhor possa nos edificar nessa manhã. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque toda suficiência vem do Senhor. Nós só estamos aqui nessa manhã porque o Senhor nos sustenta, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor. O Senhor quer nos edificar nessa manhã. E nós rogamos, Senhor, o Seu auxílio. Rogamos a direção do Teu Santo Espírito, Senhor. Para que seja o Senhor mesmo a nos alimentar nessa manhã. Nós queremos ser supridos pelo Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, reconhecer o Seu reinado, o Seu domínio. E que todas as coisas são para Ti, Senhor. Então, se nós temos algo a compartilhar, é porque o Senhor encheu o nosso coração. Então, que nós possamos continuar nessa dependência do Senhor aos Teus pés. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém. Então, o assunto, irmãos, é dependência e descanso no Senhor. Como o Senhor sempre faz, Ele vai sempre ao início, Ele vai ao princípio de tudo, para poder nos ensinar algo. Então, nós também vamos fazer esse caminho. Nós iremos ao princípio, para saber qual é o propósito, ou qual foi o propósito do Senhor ao criar o homem. O que o Senhor tinha em mente para o homem. Porque assim nós podemos discernir qual é a nossa posição hoje, como deve ser o nosso andar no Senhor hoje. Nós que somos povo de Deus. Nós não somos do mundo, nós não somos ímpios, nós somos do Senhor. E na casa do Senhor existe uma maneira de andar. Existe um proceder de acordo com a vontade dele mesmo. E não de acordo com a nossa vontade. Então, voltando ao princípio, irmãos, lá em Gênesis, nós vemos que quando o Senhor cria o homem, Ele cria o homem no 6º dia. Então, dos 7 dias de criação, Deus cria o homem no 6º dia, irmãos. O homem passa a existir, e nesse 6º dia que o Senhor cria o homem, o Senhor dá uma comissão para o homem. O Senhor dá uma obra para o homem, dá um serviço para o homem. Se nós abrirmos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Fala assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então nós vemos aqui uma comissão dada pelo Senhor ao homem. Sujeitar a terra
e dominar. No capítulo 2, versículo 15, o Senhor fala o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então o Senhor, irmãos, ele cria o homem e dá uma atividade para o homem. O Senhor não queria que o homem fosse alguém passivo, mas o Senhor queria que o homem dependesse dele, descansasse nele. E nós podemos aprender com tudo na palavra, irmãos. Cada frase, cada expressão, nós podemos aprender do Senhor. E o que nós vemos quando o Senhor cria o homem, irmãos? O Senhor cria o homem no 6º dia, e o 7º dia seria o primeiro dia de trabalho do homem. Mas o que aconteceu nesse primeiro dia de trabalho do homem, irmãos? Era o dia de descanso. Então, o primeiro dia de trabalho do homem, Deus coloca o homem para descansar. Como nós temos que aprender, irmãos, a descansar no Senhor. O Senhor dá uma comissão para o homem, mas primeiro ele fala: descansa em mim. Dependa de mim. Então o homem tinha uma escolha no Jardim do Éden: viver dependente do Senhor ou viver independente do Senhor. E por um tempo, o homem, ele vive na dependência do Senhor. O homem não tem preocupação. O homem está no jardim, sustentado pelo Senhor. Mas entra um inimigo, entra a serpente, coloca algo no coração do homem, e o homem escolhe ser independente do Senhor, irmãos. Nós só conseguimos descansar, irmãos, se nós estivermos na dependência do Senhor. Na independência, quando nós nos afastamos, confiamos em nós mesmos, o que acontece, irmãos? Acontece cansaço, preocupação, e um assunto que nós não podemos deixar de falar. Porque quando falamos de dependência e descanso, um assunto que vem à tona é a questão da ansiedade, irmãos. São assuntos que estão ligados. Não temos como falar de dependência e descanso sem falar de ansiedade. Porque a partir do momento que o homem caiu, irmãos, a partir do momento que o homem escolheu caminhar independentemente de Deus, esse sentimento brotou no coração do homem. Ansiedade. Então o homem começou a se preocupar, coisa que não havia antes da queda. Onde que Adão e Eva se preocupavam com alguma coisa antes da queda, irmãos? Eles tinham a presença do Senhor diariamente com eles. Tudo o Senhor supria. Adão, ele não tinha uma despensa, né? Poxa, vou guardar aqui uns frutos, vou guardar aqui uns vegetais, porque não sei, né? Será que amanhã vai ter isso aqui de novo? Não, ele guardava no Senhor dia após dia, irmãos. Ele vivia um dia de cada vez. Mas a partir do momento que ele escolhe viver independentemente do Senhor, o Senhor fala: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. É isso que gera, irmãos, a independência. Você não quer viver independente de mim? Então agora você vai ter que suprir o seu sustento. Algo que era o Senhor quem supria, irmãos. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, o Senhor fala o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis ansiosos. O Senhor morreu por nós. O Senhor, ele se deu por nós. E o Senhor tem algo, irmãos, a nos dar como galardão. E é um reino, onde nós reinaremos com o Senhor. E o capítulo 6 de Mateus, ele está nesse contexto do Sermão do Monte, ele está nesse contexto do reino. Então, nesse contexto do reino, irmãos, o Senhor fala para nós:
não andeis ansiosos. O que nós entendemos aqui, irmãos? Que aquele que anda ansioso não pode reinar com o Senhor. Aquele que anda ansioso, irmãos, não pode entrar no reino. E eu falo aquele que anda ansioso. Porque ansiedade todos nós temos. Quem é que não tem ansiedade, irmãos? Depois da queda, nós fomos afetados pelo pecado. Então quem é que não está ansioso com alguma coisa, irmãos? Quem é que pode falar que não tem ansiedade em algum momento da vida? Mas o Senhor nos fala, não andeis ansiosos. O problema é andar ansioso. Como que alguém que anda ansioso, que não depende do Senhor, não consegue descansar no Senhor, não consegue depender do Senhor, como esse alguém vai reinar como o Senhor? Então a nossa carreira cristã, esse tempo que o Senhor nos dá para vivermos entre os irmãos nessa terra, essa é uma jornada, irmãos, de aprendizado, de nós aprendermos a depender dele. Nós estamos nessa caminhada, nós estamos nesse aprendizado. O Senhor fala, no capítulo 11 de Mateus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis o que, irmãos? Descanso para as vossas almas. Somente trocando esse jugo, irmãos, nós conseguimos descansar no Senhor. E temos aqui muitos jovens nessa manhã. Parece que nós vivemos numa geração onde os jovens têm sido bastante afetados com essa questão da ansiedade em virtude, não sei se da tecnologia, não sei se da demanda desse mundo, mas algo tem afetado não somente os adultos, mas também os jovens. Parece que o natural da vida humana, que seria desfrutar de cada etapa da vida no seu momento determinado, parece que os jovens querem trazer tudo para o dia de hoje. Eles querem viver tudo no dia de hoje. E isso, irmão, gera ansiedade. Quantos jovens não estão padecendo desse mal? Então nós que somos adultos, somos pais, temos alguma experiência com o Senhor, nós temos a responsabilidade, irmãos, de ensinar aos nossos jovens, ensinar aos nossos filhos a depender do Senhor, a descansar no Senhor e não caminhar conforme esse mundo caminha. Porque esse mundo, irmãos, vai de mal a pior. Mas nós não somos desse mundo, irmãos. Nossa pátria é uma pátria celestial. Então o nosso paradigma não é o paradigma do mundo, é o paradigma do Senhor. E o Senhor fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Na dependência, irmãos, Adão tinha tudo no jardim. Na independência, trabalho, suor e cansaço. Não é que o Senhor queira de nós, irmãos, uma passividade. Não é isso. Porque como nós vimos em Gênesis, o Senhor deu uma comissão a Adão. Ele deu um serviço a Adão. Então era para Adão trabalhar. Mas trabalhar dependendo do Senhor. Descansando unicamente nele. Então nós temos algo a fazer. Nós temos um serviço a desempenhar. Nós temos uma família para sustentar. Então lá em Eclesiastes, a palavra fala o seguinte, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faça com perfeição, de acordo com a sua capacidade. Então não é para nós ficarmos ociosos, ficarmos passivos. Nós conhecemos a história do filho pródigo. Todos aqui conhecem. O filho pródigo foi alguém que buscou, que quis viver uma vida independente do seu pai. Pai, me dá minha herança. Me dá aquilo que me é devido. Porque eu vou sair de casa, vou para uma terra distante, né? Vou desfrutar da vida. Então vemos ali que, num primeiro momento,
O filho pródigo, ele fez o quê? Ele desfrutou. Ele satisfez todos os seus prazeres. Mas a vida, ela, como fala a palavra, né? O que nós plantamos, nós colhemos. A vida nos devolve, irmãos, aquilo que nós plantamos. E no final da sua jornada, onde se encontrava o filho pródigo, irmãos? Comendo junto com porcos. Jovens, isso é o que leva uma vida independente do Senhor. Comer com porcos. Se alimentar das coisas desse mundo. Então a vida do cristão é uma vida que é uma vida dependente do Senhor. Uma vida que descansa nele. Lá em Provérbios, capítulo 3, fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes, não confies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. O Senhor, ele quer um coração integral. O Senhor não quer 50% do seu coração, nem 80%, nem 90%, nem 99,9%. É tudo para o Senhor, irmãos. Foi Ele quem nos fez. E Ele nos fez para que nós fôssemos herança dele. E uma herança completa, irmãos. Não uma herança que falta algo. Então todo o nosso coração tem que ser do Senhor. E não devemos confiar no nosso próprio entendimento. Nós temos habilidades dadas pelo Senhor, nós temos inteligência, nós somos capazes de fazer algo, mas toda a nossa suficiência vem de quem, irmãos? Vem do Senhor. O que acontece, irmãos, na independência? Se os irmãos quiserem abrir, Salmo 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. A primeira parte do versículo vai nos mostrar o que acontece numa vida, quando vivemos uma vida independente do Senhor. É o que vai nos mostrar a primeira parte desse versículo. Como é que fala, irmãos? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Isso é o que gera uma vida independente do Senhor. Uma vida que não descansa no Senhor. E a segunda parte do versículo nos mostra uma vida que depende dele. Fala o seguinte: aos seus amados ele o dá enquanto dorme, irmãos. Isso é uma vida dependente do Senhor. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Infelizmente, nós vivemos numa época de muito escárnio, né? Onde se faz muita piada, né? Inclusive da palavra. E alguém já fez esse escárnio desse versículo, irmãos. O irmão falou o seguinte: então se o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, então quanto mais eu dormir, mais o Senhor vai me dar o pão. Esse irmão não entendeu nada desse versículo, irmãos. Não entendeu nada o que é descansar no Senhor. Paulo fala que aquele que não trabalha também não come, irmãos. O Senhor nos dá uma comissão, nos dá uma responsabilidade. Mas quando nós descansamos no Senhor, irmãos, independente do que aconteça, o mal, ele não chega à nossa casa. Porque nós dependemos do Senhor. E quando eu falo mal, irmãos, nós temos que entender que o Senhor tem muitas maneiras de trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos ser edificados nele.
Não sei se os irmãos conhecem uma crônica escrita por um irmão que ele fala da teologia do sono. O irmão, meditando no Senhor, perdeu o sono durante a noite e escreveu uma crônica. E ele fala o seguinte: o homem, que é o ser mais elevado criado pelo Senhor, ele passa 1/3 da sua vida dormindo. 1/3, irmãos, da nossa vida nós passamos na cama, dormindo. E nós somos os seres mais elevados, criados pelo Senhor. Por que o Senhor faz isso, irmãos? Por que o Senhor coloca o homem todos os dias para dormir 8 horas por dia? O cavalo não é assim. O cavalo, ele não sei nem se dorme, né? Que fica em pé ali, acho que tira o cochilinho e já volta, né? Passarinho não é assim, irmãos. Eles quase não dormem. Por que o homem foi colocado pelo Senhor para dormir 8 horas por dia? Para dizer a você toda noite, irmãos, você é totalmente dependente de mim. Sou eu que te sustento. Porque quando nós estamos dormindo, irmãos, nós estamos totalmente vulneráveis. Totalmente indefesos. Então, no nosso sono, o Senhor nos fala: a tua força não está no teu braço. A tua força está em mim, irmãos. Então, o Senhor coloca o homem para dormir toda noite. Para mostrar para o homem que ele depende do Senhor. Imagine se o Senhor não colocasse o homem para trabalhar, para dormir, irmãos. Aqueles que trabalham, né? Se com 8 horas de sono que o Senhor nos dá, tem gente que trabalha 12, 14 horas por dia. Imagine se nós não dormíssemos. Se nós não tivéssemos sono. Teria gente que ia trabalhar 24 horas por dia, né? Então tem gente que acha desperdício dormir. Para que dormirmos? A gente poderia ser mais frutífero, né? Se não dormisse. Mas o Senhor fala ao nosso coração enquanto dormirmos, irmãos. Nós dependemos do Senhor. A tua força não está no teu braço. O pão que você come não é resultado exatamente do teu esforço, mas é resultado da graça de Deus, irmãos. É o Senhor que te concede o tempo. É o Senhor que te concede energia. É Ele que te concede saúde, irmãos. É Ele que te concede segurança, irmãos. Ainda mais nessa cidade do Rio de Janeiro. Se nós não descansarmos do Senhor, irmãos, quão ociosos nós não estaremos nessa cidade do Rio de Janeiro, irmãos. É o Senhor que te guarda do mal. Então nós temos que aprender, irmãos, a depender e a descansar nele, porque é Ele quem nos sustenta. E não é o nosso braço, irmãos. Conversando com o Theo um dia desse, né? Ele me contou a história de um jovem. Jovem, estudante, né? Tem família. Mas olha a preocupação desse jovem, irmãos. O jovem estava preocupado de poder amanhã virar um mendigo. Estava com medo de virar mendigo. Não é isso, Theo? Preocupado com a inteligência artificial, que ia tomar os empregos, o que ia fazer da minha vida. Então ele estava com medo, irmãos, de virar mendigo. De ficar na rua. Olha a preocupação do jovem, irmãos. Como nós temos que aprender a depender e descansar nossas almas no Senhor. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 11, irmãos. Mateus 11, versículo 28. Fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que, irmãos, cansados e sobrecarregados? Porque muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados, irmãos. Porque não vamos até o Senhor. Nós temos uma responsabilidade, irmãos. Na nossa carreira cristã, depois que somos salvos pelo Senhor, nós temos uma responsabilidade de ir até Ele. Ele veio até nós.
Ele nos livrou da condenação eterna. Agora, ele veio até nós para nos salvar. Agora nós temos que ir até ele para que possamos descansar. Paulo falava, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo diz que foi conquistado pelo Senhor e agora teria que conquistar o Senhor. Então nossa responsabilidade, irmãos, é ir até Ele. Porque Ele é o manancial de águas vivas, irmãos. Porque nós estamos cansados e sobrecarregados. Porque nós deixamos o manancial e cavamos cisternas rotas, que não tem como reter as águas. Então nós estamos cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu já falei, né? Adão, no Jardim do Éden, ele não tinha dispensa. Ele não se preocupava com o dia de amanhã. E como nós nos preocupamos, irmãos, com o dia de amanhã? Basta, irmãos, a cada dia o seu mal. O dia de amanhã trará o mal dele. Mas só amanhã, irmãos, não é hoje. A semana que vem vai ter o seu mal, irmão. Mas não é hoje, é semana que vem, irmãos. Quando nós trazemos o mal de amanhã para hoje, nós não descansamos e nos tornamos pessoas ansiosas. E existe um texto, que eu já li aqui no início, né, que é em Mateus capítulo 6, que fala especificamente disso. Pode abrir lá Mateus capítulo 6, versículo 25. O irmão André me deu até aqui 12h30, tá, irmãos? Fala assim, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, irmãos. Nem ajuntam em celeiros, irmãos. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Guarda isso, irmãos. Vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste, guarda, irmãos, Deus veste. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, irmãos, os gentios, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Guarda, irmãos. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, irmãos, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal.
Se de tudo que for falado aqui nessa manhã, irmãos, os irmãos se esquecerem de tudo, guardem essas duas coisas. É o Pai Celeste que sustenta e é Deus que veste. Guarda isso. É o Pai Celeste que sustenta e é Deus que veste, irmãos. Então o que nos falta? Por que tanta ansiedade, inclusive no povo de Deus? Isso no mundo, irmãos, é normal. O mundo depende da sua própria força. Você vê todo dia aí os homens levantando, correndo para lá e para cá, construindo, fazendo, se gabando, sendo altivos, sendo soberbos. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Não sabendo que se amanhã ele estará vivo. Mas nós, irmãos, que somos o povo da fé, nós temos que depender do Senhor em cada momento. Então, por que tanta ansiedade? O que nos falta? Eu trouxe aqui 2 pontos, 2 tópicos, para a gente discorrer, para a gente desenvolver. O primeiro tópico é o seguinte, a primeira resposta seria a seguinte, que nós já temos falado, né? Falta de dependência. Consequência da nossa pequena fé. Uma fé não crescida. Uma fé que é até fé, mas é uma fé que duvida. Já viram essa incoerência, irmãos? Uma fé que duvida. Não confiamos na provisão que vem do alto. Então é isso que nos falta, irmãos. Confiar na provisão que vem do alto. Então essa seria uma primeira resposta. Uma segunda resposta para o mal que atinge o povo de Deus, irmãos, com relação a essa questão da ansiedade. Muitas vezes não ficamos satisfeitos com as coisas que o Senhor nos provê. Queremos coisas grandiosas. Não podemos ver que queremos ter. Então, muitas vezes, o problema da nossa ansiedade é que aquilo que o Senhor supre para nós, aquilo que o Senhor nos dá, não nos satisfaz, irmãos. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 16, ia pedir para os irmãos abrirem lá. Romanos, capítulo 12, versículo 16. Então, eu vou discorrer sobre esses 2 tópicos, essas 2 respostas. A nossa pequena fé, a nossa falta de fé na provisão que vem do alto. E da insatisfação com o provimento do Senhor para as nossas vidas. Eu vou começar a discorrer sobre essa segunda resposta, irmãos. Fala assim, Romanos capítulo 12, versículo 16. A minha versão fala o seguinte. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Acomodai-vos às humildes, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. 1 Timóteo 6, 6. Fala assim, irmãos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Se nós tivermos o que comer e o que vestirmos, o que a palavra nos ensina? Estejais contentes, satisfeitos. Infelizmente, irmãos, eu não posso trazer aqui algo diferente disso. Eu não posso ensinar para os irmãos algo diferente do que a palavra nos diz, para estarmos contentes, se nós tivermos o que vestir e o que comer. Porque existe um evangelho aí fora
que prega algo totalmente diferente disso, irmãos. Que é o famigerado evangelho da prosperidade. Você vai em lugares onde é pregado, onde é ensinado que você tem que prosperar, que você tem que crescer financeiramente, que você tem que conquistar nessa terra. E eu não vejo isso na palavra, irmãos. Eu não sei se alguém vê dessa forma. Eu não consigo ver no Novo Testamento ensinos do Senhor, ensinos dos apóstolos, que nos falam que nós temos que crescer nesse mundo. Então, muito da nossa ansiedade, irmãos, é falta de contentamento com aquilo que o Senhor nos dá. 1 João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, irmãos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, irmãos? O que há no mundo? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. É isso que tem no mundo, irmãos. Concupiscência. Satisfação da vontade. Vontade da carne, vontade dos olhos. Quer ver uma prova, irmãos, de que nós não estamos contentes com as coisas que o Senhor nos dá? É só a gente abrir o guarda-roupa, o nosso guarda-roupa. É uma prova de que nós não estamos contentes. Porque tem gente que quando abre o guarda-roupa, pula a roupa de lá, irmão, de tanta roupa que tem. E não para de comprar roupa, irmão. Isso é um sinal de falta de contentamento com as coisas do Senhor. Insatisfação com as coisas do Senhor. Podemos dar vários exemplos, irmãos, de falta de contentamento. Existem pessoas que trocam de carro todo ano. De 2 em 2 anos. Isso para o mundo é normal, irmãos. Nada de errado. Mas nós que queremos ter uma vida madura com o Senhor, uma maturidade com o Senhor, isso não é normal, irmãos. Não pode ser normal, irmãos. Porque não é isso que o Senhor nos ensina. Não é isso que a palavra nos ensina. O Senhor nos fala de um contentamento com a provisão que vem do Senhor. Mas nós, insatisfeitos, corremos atrás do vento, irmãos. Porque tudo nesse mundo o que, irmãos? Tudo nesse mundo passa. Porém, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, irmãos. Quem quer permanecer para sempre, irmão? Vou repetir a pergunta, irmãos. Quem quer permanecer para sempre, irmão? Alguns querem, né? Somente fazendo a vontade do Senhor, irmãos, nós iremos permanecer. Nós fazemos a vontade do Senhor estando em Cristo. Somente nele, irmãos. Porque o Pai tem todo o seu prazer no seu Filho. Então, quando nós estamos nele, César, nele nós fazemos a vontade dele. E nele nós permanecemos, irmãos. Não caiamos no mesmo erro que caiu o povo no Antigo Testamento. Porque muitas vezes a gente lê o Antigo Testamento, mas sentimos dificuldade de aplicar os exemplos daquilo que o povo viveu à nossa vida, irmãos. O povo tinha o maná, que foi um alimento provido por Deus no deserto. Então, embora o maná fosse uma provisão divina, o povo frequentemente se queixava e expressava descontentamento com ele, preferindo a comida que tinha no Egito, mesmo que fosse na condição de escravo. Vamos abrir lá em Números, capítulo 11.
versículo 4. Números, capítulo 11, versículo 4. Fala assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Os egípcios aqui, irmão, representam o mundo. E o povo de Deus queria o quê, irmãos? Tinha grande desejo das comidas do Egito. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É isso que tem no Egito, irmãos. E o povo de Deus tinha grande desejo das comidas do Egito, irmãos. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, olha, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. O maná preparado pelo Senhor. Só tem maná? Mas quando nós somos pessoas que murmuram, que reclamam, nós estamos agindo igual o povo no deserto. O Senhor supre o maná, mas o povo olha para trás. Poxa, no mundo eu tinha isso, no mundo eu tinha aquilo. No mundo eu podia fazer aquilo outro. E sente falta dos prazeres do mundo. Ou das satisfações, né? Mesmo que sejam lícitas, irmãos. Porque Paulo falou o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Isso é uma vida madura, irmãos, no Senhor. Não é uma fé que duvida. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei prender por nenhuma delas. Então, essa é a questão da nossa insatisfação, que gera ansiedade, gera correria. E o outro ponto, irmãos, é a questão da nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser uma fé racional e não uma fé emocional, irmãos. Qual é a diferença de uma fé racional para uma fé sentimental? Uma fé que é baseada nas emoções, irmãos. Uma fé que é baseada nas emoções não consegue depender do Senhor. Não consegue descansar no Senhor. Por quê? Porque é baseado nas emoções. Hoje eu estou sentindo algo. Amanhã eu sinto algo diferente. Diferente de hoje. Mas uma fé, irmãos, que é baseada na razão, consegue descansar no Senhor. Então, irmãos, o Evangelho começa na mente e não na emoção, não no coração. Se o Evangelho chega no nosso coração sem antes passar pela nossa mente, ele vai ser um Evangelho infrutífero. Porque ele vai estar condicionado ao que eu sinto e não ao que eu sei. Então ele será um Evangelho, será uma fé volúvel. Assim como meus sentimentos são volúveis. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que fala o seguinte: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Então, que tipo de fé nós temos, irmãos? Uma fé emocional? Ou uma fé racional? Uma fé baseada na razão, naquilo que você lê e entende. Porque é essa fé que Hebreus vai falar para nós, irmãos. O que é a fé, irmãos? A fé é a certeza. Fé é a plena convicção. É o firme fundamento, irmãos. Isso é uma fé racional. Não é uma fé que se baseia em emoções, irmãos. Tem um irmão que fala o seguinte: quanto que é 1 mais 1, irmãos? Quanto que é 1 mais 1, irmãos? Se eu estiver feliz, quanto que é 1 mais 1? Se eu estiver triste, quanto que é 1 mais 1?
Não muda, irmãos. Estando alegre, estando triste, 1 mais 1 sempre vai ser 2, irmãos. Isso é uma fé racional. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção, irmãos, de fatos que não se veem. Quem é guiado por sentimentos, por emoções, não consegue depender, não consegue descansar no Senhor. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê, irmãos? A palavra de Deus. A fé verdadeira não vem de sentimento, não vem de emoções. Quem criou as emoções, irmãos, quem criou os sentimentos foi o Senhor. Então não é que nós não devemos usar as emoções, não é que nós não devamos usar os sentimentos. Mas como eu já repeti muitas vezes, pelo menos na Assembleia da Boiúna, os sentimentos não podem dirigir o carro. Não pode andar onde o motorista senta. Tem que andar no banco do carona, irmãos. É a razão que anda, que dirige o carro. Tem que ter sentimento, tem que ter amor, tem que ter emoções. Claro, irmãos. Senão nós vamos ser pessoas secas, né? Mas quem dirige a nossa vida não são as emoções. Então, quando nós temos esse tipo de fé, baseado nas emoções, o que acontece conosco? Ansiedade, irmãos. Não conseguimos descansar no Senhor. Então é claro que esse assunto da ansiedade não é um assunto novo. Na verdade, a gente pode dizer que desde quando Adão caiu, né, a ansiedade está por aí, porque a ansiedade é fruto do pecado. E nós somos, por natureza, irmãos, ansiosos, porque nós somos, por natureza, pecadores. Então não é que nós não vamos ter ansiedade, irmãos. A questão é o andar ansioso. Andar ansioso é diferente de ter ansiedade em algum momento da sua vida. Então não há ninguém, irmãos, que não tenha ansiedade. Porque não há ninguém que não seja um pecador por natureza. Então essa é a má notícia. Não há ninguém que não tenha ansiedade por algum assunto. Ao longo da nossa vida, nós vamos passar por momentos de ansiedade. Mas o Senhor quer nos ensinar, irmãos. Ele quer nos ensinar a nós estarmos aos seus pés. Assentado aos seus pés. E aí vem a boa notícia. Que nós realmente podemos e devemos encontrar um caminho aos pés do Senhor. Assentados aos pés do Senhor. Aliás, esse é o único caminho, irmãos. Não existe outro. Senão assentado aos pés do Senhor. Para que nós sejamos salvos de uma vida ansiosa. Os irmãos lembram de Maria e de Marta, não lembram? Uma estava onde, irmãos? Assentada aos pés do Senhor. E a outra, irmãos, estava fazendo o quê? Atarefada. Cheia de atividade. Quem é que estava descansando, irmãos? Aquela que estava aos pés do Senhor. E a que estava em atividade? Além de estar ansiosa de muitas coisas, ela estava reclamando de quem estava sentado aos pés do Senhor, irmão. O Senhor não vê Maria sentada e aqui cheio de coisa para fazer, Senhor? E o que o Senhor responde para ela? Maria escolheu a melhor parte, irmãos. Então, o único caminho, irmãos, é estar assentado aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, irmãos. Só há um caminho. Então, o nível de ansiedade que temos é totalmente dependente da nossa jornada com o Senhor. Totalmente dependente da nossa maturidade espiritual. Então, quanto maior a maturidade espiritual, menor o nível de ansiedade. Por causa do descanso que vamos progressivamente encontrando na absoluta soberania e governo do nosso Senhor, a respeito de todas as coisas e de todas as pessoas. Então, irmãos, quanto maior a maturidade espiritual, menor o nível de ansiedade. Somente aos pés do Senhor.
Porque que Senhor é esse, irmãos, que nós servimos? Nós temos que ter uma visão celestial, irmãos, desse Senhor. Quem é esse Senhor que nós servimos, irmãos? É o nosso Pai Celestial, irmãos. Quais foram as duas coisas que eu pedi para os irmãos não esquecerem? Pode esquecer tudo. Duas coisas. Alguém lembra? O Senhor veste, escutei aqui. E o Pai Celestial sustenta, irmãos. O Pai Celestial sustenta. Nós temos um Pai, irmãos. Nós não estamos soltos nesse mundo. Nós temos um Pai que criou todo esse mundo e nos criou, irmãos. Qual é a visão que nós temos de Deus, irmãos? O Senhor, no capítulo 20 de João, fala assim para os discípulos, né? Para Maria, que estava detendo o Senhor, ele fala o seguinte: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Agora ele se refere aos discípulos como irmãos, porque ele já tinha morrido e ressuscitado. Agora nós somos irmãos do Senhor. Vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Nós temos Pai, irmãos. Nós podemos descansar porque nós temos Pai, irmãos. Um Pai bondoso, um Pai amoroso. Podemos falar muitas coisas aqui, né? Um Pai soberano, irmãos. Um Pai onipotente, irmãos. O que poderá acontecer conosco, irmãos? Com um Pai desse? Porque tudo o que acontece conosco, irmãos, serve para quê? Serve para o nosso crescimento. Amém. Então, independentemente da condição que nós estejamos, irmãos, descansemos no Senhor. Nosso Pai é um Deus todo-poderoso, irmãos. Onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a sua necessidade. Amém. Se você está passando por algo, irmãos, é porque o Senhor entende que esse é o melhor caminho para você. Então você descansa no Senhor. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 3, Hebreus 4:3, fala o seguinte: porque nós, os que temos crido, irmãos, nós, os que temos crido, olha a fé aí, uma fé racional, nós, os que temos crido, entramos no descanso. Quem quer entrar no descanso, irmão? Quem quer descansar no Senhor? Ainda mais no mundo que a gente vive, né? Todos querem encontrar descanso, irmãos. Mas descanso somente nele, por meio de uma fé que compreende, uma fé que entende, uma fé que depende dele. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Versículo 11, Hebreus capítulo 4. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. André leu um versículo aqui, a ministração dele. Foi Salmo 16, não foi, André? Foi. Salmo 16. E o André leu o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Além de ti, não tenho outro bem. Olha o salmista o que fala, irmãos. Além de ti, não tenho outro bem. O maior bem do salmista era o Senhor, irmãos. Não eram suas posses. Não é que nós não podemos ter posses, irmãos. Se o Senhor nos abençoar, nós podemos ter posses. Amém? Podemos ter posses para abençoar outros irmãos. Mas a questão é, você confia nas suas posses? Você confia nos seus bens? Ou o seu único bem é o Senhor? A questão é essa, irmãos. Quem é o seu único bem? Salmo 37 fala o seguinte:
Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Nele confiarei, irmãos. O Senhor, o Pai Celestial, sustenta e Deus veste. Para finalizar, não sei se vai dar tempo de concluir, mas eu queria trazer algo para os irmãos meditarem. Quando o Senhor é o nosso bem maior, irmãos, lembra que o Pai Celestial sustenta e Deus veste. Mas quando o Senhor é o nosso único bem, irmãos, sabia que nós podemos passar fome? Sabia que nós podemos não ter o que vestir? E mesmo assim estarmos contentes, irmão? Deus sabe do que necessitais. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas eu conheço muitos irmãos que passaram fome, passaram necessidade. Por exemplo, Paulo. Paulo falou muitas vezes: passei fome, nudez, frio. Ué, o Senhor não supre todas as coisas? E aí, como é que fica essa questão? Se o Senhor supre, como é que Paulo passou fome? Como é que Paulo passou por nudez? Há um segredo, irmãos. Quanto maior a nossa maturidade espiritual, irmãos, quanto maior a nossa maturidade espiritual, irmãos, nós somos capazes de passar por adversidades sem ter um coração rancoroso, sem ter um coração que murmura. Porque o nosso maior bem, ou o único bem, é quem, irmãos? É o Senhor. Então, se nós temos o Senhor, irmãos, nós temos tudo. Alguém falou isso aqui nessa manhã. Se nós temos o Senhor, irmãos, nós temos tudo. Então, nós podemos louvar o Senhor em qualquer situação. Paulo escreveu as suas cartas mais sublimes aonde, irmãos? Na prisão. Preso, irmãos. Mas o Senhor não supre tudo? Não ensinam no Evangelho de hoje que nós temos que conquistar o melhor dessa terra, irmãos? Nós temos que ser cabeça e não cauda, irmãos? Como é que fica esse Evangelho aqui, César? O Senhor, ele tem que ser o nosso maior bem. Jovens, muito cuidado com o que o mundo ensina, com o que o mundo busca. O nosso maior bem é o Senhor Jesus. E aqueles que estão nele permanecem para sempre. Então, o que é uma vida cristã, irmãos? É uma vida que tem aprendido a colocar-se debaixo do governo do Pai Celeste e não procurando matar e satisfazer todos os seus impulsos naturais. Percebe, irmão? Que o nosso coração, se o nosso coração não avançar realmente em revelação espiritual aos pés do Senhor sobre essas coisas, nós não conseguimos encontrar descanso. Nós somos o povo, irmãos, que somos supridos por um Pai soberano, um Pai rico, irmãos. Um Pai que detém todo o poder. E o que esse Pai quer dos seus filhos, irmãos? O que um pai quer de um filho? Aqueles que são pais. Um pai se alegra. Eu conversava com a minha filha ali sentada, né? Engraçado que ela estava vendo os cachorros ali, né? E tinha, acho que tem um Rottweiler bem ali. Ela, pai, ele tem Rottweiler. Aí eu falei para ela, imagina esse Rottweiler escapa dali. Ela tá aí não, né? Ela tá lá na escolinha. Né? Ela, caramba, pai. Se ele fugir, o que você faz? Ela falou, eu vou correndo para aquela árvore ali e subo na árvore. Aí você vai se afastar do seu pai, filha? Eu falei para ela, você vai se afastar do seu pai, tem que ficar perto do pai. Porque o que o pai quer é isso, irmãos. Que o filho dependa dele. O que o nosso Pai Celeste quer, irmãos?
que nós descansemos e dependamos dele. Não sendo passivos, mas trabalhando, dependendo dele. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Senhor, somos gratos por essa palavra. Somos gratos pelo seu dispensar. O quanto nós precisamos amadurecer em ti, Senhor. E o Senhor supre, Senhor, com a sua graça, tudo aquilo que falta em nós. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequena fé, Senhor. Nós somos gratos que, independente dessa pequena fé que nós temos, o Senhor não tem deixado faltar nada para nós, Senhor Deus. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Mas o Senhor quer que nós avancemos em maturidade espiritual, procurando descansar, procurando depender totalmente do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, não só no dia de hoje, mas no dia de amanhã, ao longo da semana. Nos ajude, Senhor Deus, com relação às influências desse mundo, que nos falam algo contrário daquilo que o Senhor nos ensina. Nos ajude a permanecer no Senhor. Porque é isso que agrada o seu coração, Senhor. Porque o teu Filho amado Jesus Cristo viveu uma vida totalmente dependente de ti, Senhor. E nós queremos ser semelhantes ao nosso irmão mais velho. Então nos ajuda, Senhor. E ajuda cada irmão aqui presente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.